Bom, gente, dando continuidade aqui para nós encerrarmos, então, a Lei 9492, né, o estudo da Lei 9492, nós vamos começar, então, agora falando sobre o capítulo 11 das certidões e informações do protesto, né, que começa lá no artigo 27, que fala o seguinte: o tabelião de protestos expedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis, no máximo, que abrangerão o período mínimo dos 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Algumas coisas que nós temos que analisar aqui. Primeiro, que o prazo máximo são de 5 dias úteis. Então, feito um pedido de certidão, interessado, eu quero uma certidão de protesto, prazo máximo até 5 dias úteis. Posso expedir em horas e minutos e tenho até 5 dias úteis para expedir essa certidão. Período de abrangência, se for, ele entrega, a parte interessada entrega um CNPJ ou um CPF, o período mínimo são de 5 anos, da data do pedido para trás 5 anos, a não ser que eu esteja pedindo um protesto específico. Então, eu tenho 10 instrumentos de protestos, 10 títulos diferentes que constam o meu CPF, mas eu quero um instrumento de protesto, o terceiro da fila, digamos. Então, eu estou pedindo uma certidão daquele instrumento de protesto específico. Se eu não der essa especificidade do instrumento de protesto que eu quero, o tabelião de protestos ele vai pegar 5 anos para trás e vai fazer uma certidão com todos os protestos que tiverem do período da data do pedido até 5 anos para trás. Parágrafo 1º. As certidões expedidas pelos serviços de protestos de título, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, o seu número no registro geral, RG, constante da cédula de identidade e o seu número no cadastro de pessoas físicas, CPF, se pessoa física, e o número da inscrição no cadastro geral de contribuintes, CGC, que hoje na verdade é o CNPJ, se pessoa jurídica, cabendo ao apresentante do título para protesto, fornecer esses dados sob pena de recusa. Então, as certidões deverão conter o RG, CPF ou CNPJ, dependendo se for pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Então, o título foi cancelado, ele não vai aparecer, porque o título já foi cancelado, tá legal? Exceção, requerimento expresso, tá, da parte interessada ou determinação judicial. Artigo 28. Sempre que a homonímia, ou seja, nomes iguais, puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número de documento de identificação, o tabelião de protesto dará certidão negativa. Então, nomes muito comuns, por exemplo, João da Silva. Aí imagina só, eu me chamo João da Silva, eu vou lá no cartão de protesto, quero uma certidão, entrego meu nome, João da Silva, e aparecem vários João da Silva lá protestados. Se o tabelião de protesto conseguir fazer essa diferenciação pela simples confrontação do documento de identificação, bom, esse João da Silva aqui, cujo RG é o número 1, 2, 3, 4, 5, não tem nenhum protesto lavrado, registrado, de títulos de dívida que tenha esse RG ou CPF número tal, expede a certidão negativa, tá? Então, se pela simples confrontação do documento de identificação conseguir-se fazer a diferenciação dos instrumentos de protesto que estejam lavrados com homonímia, que é o nome igual, expedir-se-á a certidão negativa, tá legal? Artigo 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à proteção de crédito, quando solicitada certidão diária, em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Ou seja, aqui a gente está falando de Boa Vista e Serasa, basicamente Boa Vista e Serasa. Então, quando essas empresas de restrição de crédito, elas quiserem as informações do tabelionato de protesto, dos protestos, tá, lavrados e registrados, o tabelião de protesto entregará essas certidões
diariamente, quando solicitadas, em forma de relação. Então, hoje nós tivemos 10 instrumentos de protesto, a relação com os 10 devedores, tá? Com a ressalva de que na certidão tem que dizer lá que isso são informações reservadas e que não se poderá dar publicidade para a imprensa, nem mesmo parcialmente dessas informações, tá? São informações restritas cartório, empresas de restrição de crédito. O fornecimento da certidão será suspensa caso se desatenda o disposto no caput ou se forneça informações de protestos cancelados. Ou seja, verifiquei que a empresa de restrição de crédito para a qual eu estou fornecendo a informação, ela está vazando essas informações, o serviço vai ser suspenso. Dos cadastros ou banco de dados das entidades referidas no caput, somente serão protestadas prestadas informações restritivas de crédito oriundos de títulos ou documentos de dívida regularmente protestados, cujos registros não forem cancelados, tá? Mesma coisa lá, quando falamos da certidão, nós vamos dar informações de protesto de títulos que não foram cancelados, tá? De que o instrumento de protesto ele continua rígido, ele continua em vigor. Artigo 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelos nomes dos devedores, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 21 desta lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisório ou parcial. Então, se eu montar a lista com todos os devedores e mandar para as empresas de restrição de crédito, eu não posso tirar A ou B. Eu tenho que mandar todo mundo. Então eu não posso dizer, teve um protesto em nome do Thiago, o tabelião de protesto não pode tirar o nome do Thiago, porque o Thiago é amigo do tabelião, tá? Ele tem que mandar a relação com o nome de todo mundo. Artigo 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos não cancelados a quaisquer interessados, desde que requeridos por escrito. Então eu quero saber se fulano ou ciclano tem algum protesto, faça um requerimento por escrito, eu vou receber a certidão, tá? Desde que o protesto não esteja cancelado, tá? Nós já falamos sobre isso. E aí a lei ela vai entrar na parte de livros e arquivos, que é o que nós, como escreventes, né, tratamos diretamente. Livros e arquivos, a parte mais importante, talvez, do trabalho do escrevente, do auxiliar de cartório, seja esse conhecimento do acervo. Além de conhecer o jurídico que nós estamos fazendo agora, nós temos que conhecer toda essa parte administrativa. Tá legal? Temos que conhecer toda essa parte administrativa. E lá o artigo 32, né, capítulo 12 dos livros e arquivos, começa lá no artigo 32, que fala o seguinte: o livro de protocolo poderá ser escriturado mediante processo manual, à mão, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações. Então, manualmente, ou por um sistema de informática, ou por máquina de escrever, eu tenho que ter esses requisitos aqui: número de ordem, natureza do título ou documento de dívida, valor, apresentante, devedor e ocorrências. Então, esse é o livro de protocolo, a estrutura do livro de protocolo. Tem que ter um número de ordem, a natureza do título ou documento de dívida, valor, apresentante, devedor e ocorrências, tá? Uma coisa importante que tem que ter também, mas que a lei aqui não menciona, é a data de apresentação do título, que nós já vimos em artigos anteriores, tá? Então a gente tem que estar sempre fazendo essa conexão. A escrituração será diária, constando do termo de encerramento o número dos documentos apresentados no dia, sendo a data da protocolização a mesma do termo diário do encerramento. Então, o livro de protocolo, que é a entrada dos títulos, que é o livro de entrada dos títulos, ele tem que ser escriturado diariamente. Então, hoje entraram 10 títulos, hoje não entrou nenhum título, então ele vai ser escriturado e encerrado diariamente, tá? Então, hoje entraram 10 títulos, tal, assino. Hoje não entrou nenhum título, assino. Ele tem que ser escriturado e encerrado todos os dias.
Os livros de registro de protesto serão abertos e encerrados pelo tabelião de protestos e seus substitutos, ou ainda por escreventes autorizados com suas folhas numeradas e rubricadas. Isso aí é o básico de todos os livros notariais e registrais, tem que ter o termo de abertura, tem que ter o termo de encerramento. Isso aí a gente já viu. Tá? Artigo 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores. Olha, livro índice, tá? Os nomes dos devedores na forma do parágrafo 4º do artigo 21, vedada a exclusão ou omissão, proibida a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto. Tá? Então, os livros índices não podem conter omissões de títulos que foram protestados. Tá? Então, se eu figurei lá no protesto, meu nome tem que estar lá no livro índice. Tá legal? Os índices conterão referência ao livro e à folha, ao microfilme ou ao arquivo eletrônico onde estiver registrado o protesto, ou ao número do registro e aos cancelamentos de protestos efetuados. Tá? Então, no momento que eu estiver fazendo o livro índice, eu tenho que fazer as remissões recíprocas. Olha, o Tiago, ele está no livro tal, na folha tal, protestado. Tá? Os índices poderão ser elaborados por sistema de fichas, microfichas ou banco eletrônico de dados. Isso aí é o que já acontece no dia a dia. A gente tem que ter o livro índice, né? Que pode ser feito em folha solta, em ficha, pelo sistema. O tabelião de protestos arquivará ainda. Tem que ficar arquivado lá na serventia. As intimações, os editais, documentos apresentados para verbação no registro de protesto e ordens de cancelamento, os mandados judiciais, solicitações de retirada de documentos pelos apresentantes, comprovantes de entrega de pagamentos aos credores, comprovantes de devolução de documentos de dívidas irregulares. E aí o parágrafo 1º ele vai dizer o tempo que esses documentos eles têm que ficar lá arquivados na serventia. Os arquivos deverão ser conservados pelo menos durante os seguintes prazos. E aí ele vai trazer os prazos. 6 meses para as intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou retirados, além do tríodo legal, tá? 6 meses para intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou retirados, além do tríodo legal. 30 dias para os comprovantes de entrega de pagamentos aos credores, para as solicitações de retirada dos apresentantes e para os comprovantes de devolução por irregularidades aos mesmos dos títulos e documentos de dívida. Então, 30 dias para os comprovantes de entrega de pagamentos aos credores. Lembra que a gente falou que eu tenho 24 horas para pagar o credor? Quando o devedor veio e pagou aqui na serventia, eu tenho 24 horas, na verdade, primeiro dia útil subsequente, assim que a lei diz, primeiro dia útil subsequente. Então, eu faço a transferência para o credor, eu tenho 30 dias para guardar o comprovante dessa transferência. Para as solicitações de retiradas dos apresentantes, então houve uma desistência do protesto, tá? 30 dias também para eu guardar essa comprovação. E para os comprovantes de devolução por irregularidade aos mesmos os títulos e documentos de dívida. Então, o apresentante me apresentou o título, houve alguma irregularidade e eu devolvi esse título, porque eu não posso protestar porque houve uma irregularidade, eu tenho que guardar também a comprovação do envio dessa devolução durante 30 dias, tá? Para os livros e documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens, não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. Então, se eu microfilmei ou eu tenho o livro guardado de forma eletrônica, eu não tenho a obrigatoriedade de fazer o livro físico, tá? Porque eu já tenho ele microfilmado ou em processo eletrônico, tá? Eletronicamente. Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados. Olha só, os mandados que se refiram à sustação do protesto, eles têm que ser conservados juntamente com os respectivos documentos até solução definitiva por parte do juízo. Então, qual é o prazo? Solução definitiva por parte do juízo. Eu tenho que guardar os mandados de sustação até o processo ser resolvido. O prazo de arquivamento é de 3 anos para os livros de protocolo. Então, os livros de protocolo eu tenho que guardar no mínimo 3 anos. E 10 anos para os
livros de registro de protesto e respectivos títulos. Então, 3 anos para os livros de protocolo, 10 anos para os instrumentos de protesto com os respectivos títulos. Tá? Aí nós vamos passar para a parte dos emolumentos, capítulo 13, emolumentos, e depois disposições finais. Pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os tabeliões de protesto receberão diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos regulamentadores, salvo quando o serviço for estatizado. Então, o usuário foi lá, fez uma baixa, pediu uma certidão, os emolumentos, que nós já falamos aqui de forma bem rápida, são tributos com caráter de taxa, isso o Supremo Tribunal Federal já disse. Tá? E nós vamos estudar mais profundamente quando formos estudar direito tributário. Então, emolumentos são tributos com natureza de taxa, ou seja, por uma contraprestação ao serviço prestado. Então, esses emolumentos são a remuneração do tabelião de protesto. Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor no tabelionário. Então, olha só, hoje em dia não tem mais isso. Esse artigo ele entrou em desuso porque agora nós temos o protesto diferido, ou seja, tudo é pago pelo devedor ao final. Mas antes do diferimento, o que acontecia? Geralmente os títulos bancários, eles eram, quando eram apresentados, o banco ia lá e pagava antecipadamente. Quando o devedor pagava a dívida, o valor que foi antecipado pelo banco era devolvido. Tá? Hoje em dia não acontece mais isso porque a modalidade agora 100% é diferida. Então o devedor paga no momento que ele vai dar baixa no protesto. Ele paga todas as custas que eu chamo aqui, todos os emolumentos, desde a intimação até o registro do protesto. Agora no diferimento tornou-se dessa forma, tudo é pago ao final. Mas quando era pago antes, isso aí a gente chamava de depósito prévio, tá? Todo e qualquer ato praticado pelo tabelião de protesto será cotado, identificando-se as parcelas componentes do seu total. Então o tabelião de protesto vai fazer o cálculo devido. A dívida é X, os emolumentos são X. Tá? Pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumento para o ato de microfilmagem. Tranquilo. Então nós temos as disposições finais. Tá? Que vai lá do artigo 38 ao artigo 43. Então são as disposições finais da lei, não tem nada de muito robusto aqui, tá legal? São só disposições genéricas. Então, os tabeliões de protesto de títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos seus substitutos que designaram, escreventes que autorizaram, assegurado direito de regresso, isso aqui está lá na Lei 6.015, isso aqui está na Lei 8.935, que nós já vimos, tá? A reprodução de microfilme de processamento eletrônico de imagem de título ou de qualquer documento arquivado no tabelionato, quando autenticado pelo tabelião de protesto ou por seu substituto ou escrevente autorizado, guarda o mesmo valor do original, independentemente de restauração judicial. Então, aquilo que está guardado no tabelionato, o microfilme ou processamento eletrônico de imagem, a digitalização, por exemplo, ele guarda os mesmos caracteres que o original, tá? Independentemente de restauração judicial. Não havendo prazo assinado, a data do registro de protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título do documento de dívida. Se não houve prazo acordado lá na relação jurídica, o prazo para incidir juros, taxas e atualizações monetárias é a data do registro de protesto. Para os serviços previstos nesta lei, os tabeliões poderão adotar, independentemente de autorização, sistemas de computação, microfilmagem, gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução, já falamos sobre isso. Aí nós temos o acréscimo do artigo 41A, que foi incluído pela Lei 13.775 de 2018, ou seja, uma lei bem recente, que vai falar sobre uma central nacional, que é a Semprot. Tá? Os tabeliões de protesto manterão em âmbito nacional uma central nacional de serviços eletrônicos compartilhados que prestará ao menos os seguintes serviços:
Escrituração e emissão de duplicata sob a forma escritural, observado o disposto na legislação específica, recepção e distribuição de títulos e documentos de dívida para protesto, consulta gratuita quanto aos devedores inadimplentes, confirmação de autenticidade dos instrumentos de protesto em meio eletrônico, anuência eletrônica para os cancelamentos de protesto. Então, veio essa lei de 2018 e ela regulamentou a Central Nacional, que é a Semprot, e disse, no mínimo, essa central tem que prestar esses serviços. A partir da implementação da central de que trata o caput desse artigo, os tabelionatos de protesto disponibilizarão ao poder público, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes do seu banco de dados. Então, instituiu-se a Central Nacional de Protesto, a Semprot, as informações ali deverão ser compartilhadas com o poder público sem ônus, ou seja, o poder público não vai pagar nada por essas informações. É obrigatória a adesão imediata de todos os tabeliões de protesto do país ou responsáveis pelo expediente à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que trata o caput desse artigo. Então, eu sou tabelião de protesto, não quero aderir à central? Não tem opção. Sou obrigado a aderir à central. Sob pena de responsabilização disciplinar, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 31 da Lei 8.935, que fala lá das responsabilidades do notário e do registrador, nesse caso aqui específico do tabelião de protesto, de 18 de novembro de 94. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário, pronto, caminhamos, então, sobre toda a lei 9492. Dúvidas, perguntas, coloquem lá no nosso Tira Dúvidas, tá legal? Lembre-se aqui, nós estamos estudando tabelionato de protestos, muitos conceitos. Eu falei aqui de forma bem rápida, mas muitos conceitos nós vamos ver ainda de forma mais aprofundada quando nós estudarmos direito tributário, quando nós estudarmos direito civil, quando nós estudarmos direito empresarial, tá? Então, é muito importante que quando nós formos estudar essas disciplinas lá na frente, vocês retomem essas aulas aqui de protesto, porque, como eu disse, o sistema notarial e registral está todo conectado, tá? Ele está todo conectado. Então, para que a gente possa entender de fato a Lei 9492, eu tenho que conhecer esses conceitos que estão lá no Código Civil, esses conceitos que estão no direito tributário, esses conceitos que estão no direito empresarial, tá legal? Então, nós encerramos aqui a Lei 9492 e na próxima aula nós vamos falar sobre as recentes normativas do CNJ e vamos falar um pouquinho sobre o Código de Normas do Estado do Maranhão. Tá legal? Fiquem com Deus.